Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães. Presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes na primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Hong Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauabe. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Marcos Furlan, presente. Senhor presidente, 15 dos senhores vereadores presentes. 15 dos senhores vereadores em encontros presentes, há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis independentes de deliberação. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Consignada a presença do vereador Chico Bezerra. Papéis independentes de deliberação. Senhor presidente, não há papéis independentes de deliberação. Agora, papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 50/2017, que dispõe sobre a alteração de denominação do logradouro público que especifica. De autoria do vereador Taubaté Guimarães, vereador PMDB. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Caio Cunha. Consulta plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 50/2017, de autoria do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminho a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Pérez Ramalho Bauabe. Consignada a presença dos vereadores Pérez Bauabe e Jean Lopes. Caio Cunha e vereador Jean Lopes. Justificativo projeto de lei número 51/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera para vagas nas creches e escolas da educação infantil da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. De autoria do vereador Rodrigo Valverde, vereador PT.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação. Projeto de lei número 51/2017, autoria do vereador Rodrigo Valverde. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em caminho às comissões permanentes pertinentes, bem como à assessoria jurídica da Casa. Projeto de lei número 05/2017, que dispõe sobre a criação de sistema de padrões abertos em transporte da cidade de Mogi das Cruzes, que disponibilize informações coletadas a partir do sistema de transporte público do município pela Secretaria de Transporte no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. De autoria do vereador Caio Cunha, vereador PV. Eu coloco em discussão, consulta o plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 5/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. PV. Está em discussão, não havendo manifestação contrária, encaminha as comissões permanentes pertinentes, bem como a assessoria jurídica da Casa. Moção 029/2017. 9 vereadores têm repercutido na mídia, na nossa cidade, que aproximadamente 25% da população está sujeita à vacinação antigripal. Foi beneficiado com a vacina, o que demonstra um percentual baixo diante do grande número de pessoas que se encontram na faixa, ou melhor, no grupo que detém a possibilidade de recebimento dessa vacina. Daí, providência que se adota no sentido de sensibilizar e apelar ao cientista e governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, e ao prefeito de Mogi das Cruzes, Dr. Marcos Vinícius de Almeida e Melo, bem como o ilustríssimo secretário de Estado de Saúde, Dr. David Everson Wip, e Municipal de Saúde, Dr. Marcelo Cusatz, para que promovam os estudos necessários em caráter de urgência, no sentido de sensibilizar a abrangência da campanha de vacinação antigripal aos profissionais da imprensa e aos comerciários do nosso município, atendendo assim um grupo de profissionais que atuam em áreas de grande aglomeração. Plenário, Dr. Luiz Beraldo Miranda, 9 de maio de 2017. Francisco Mosti Bezerra de Melo Filho, vereador PSB. Coloco em discussão moção número 029/2017, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, PSB. Está em discussão a moção do vereador Chico Bezerra. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas dos senhores vereadores. Indicações número 323 a 327 de 2017. Coloco em discussão as indicações 323/2017 a 327/2017, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Antônio Lino da Silva. Consignada a presença do vereador Antônio Lino. Não havendo mais papéis para o expediente, primeiro vereador inscrito para a fala nesta tarde, o vereador Caio César Machado da Cunha. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, aos funcionários aqui da Câmara, a Rô que está ali atentamente nos olhando, nos observando, e a todos aqueles que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara.
Presidente, senhores vereadores, eu até queria pedir a atenção do vereador Mauro, porque o vereador Mauro ele acabou de me questionar sobre um projeto de lei que a gente acabou de apresentar aqui, que acabou de ser deliberado aqui nessa tarde de hoje. Nos últimos meses, nas últimas sessões, a gente tem falado muito sobre o trânsito aqui da cidade, né? A gente fala sobre o túnel, a gente fala sobre as ruas, sobre a falta de planejamento, e de fato a gente precisa pensar na solução disso, não é? Tendo em vista um novo olhar que nós temos trazido para a cidade no aspecto tecnológico, a gente apresentou um projeto que nada mais é de um sistema de dados abertos para quê? Para o trânsito inteligente. Muito tem se falado sobre cidades inteligentes. E o que é isso? É usar, na verdade, todas as informações que são geradas na cidade para promover soluções em prol da cidade. Com esse projeto, viu, vereador Mauro? Esse projeto, ele obriga a todas as empresas que estão associadas à mobilidade urbana que presta serviço na cidade, seja ela operadora de ônibus, seja aplicativo Uber, táxis, seja os parquímetros, a eles fornecerem dados para a prefeitura, ou seja, isso aponta o tempo de deslocamento de um ponto a outro, o número de passageiros, quais as vagas que estão disponíveis, quais são as vagas mais usadas. Com esses dados, assim, esses dados hoje eles já existem, mas esses dados usados de uma forma inteligente, usando a tecnologia a serviço da população, doutor Pérez, isso aqui traz benefício para a sociedade. Então imagina que em algum momento a gente pode ter uma placa aqui na nossa cidade, uma placa digital, apontando. O Mauro vai falar desse assunto depois também, que bom. Vai somar, então eu ganho mais tempo. Então, obrigado, vereador Mauro. Obrigado. Então, por exemplo, de uma forma ágil, dinâmica, em tempo real, as informações elas podem ser atualizadas. Então, por exemplo, eu tenho que ir daqui da Câmara, lá para Brás Cubas, lá visitar lá o reduto lá do Antônio Lino. Haverá sinalizações pelo caminho e fala assim, pegue o caminho tal, em vez de ir pelo centro, vá pela perimetral, ou vá por tal lugar. Isso é uma cidade inteligente. Ela usa já os dados disponíveis na cidade em prol do cidadão, para facilitar a vida do cidadão. Dado tem, agora a grande questão é como conectar essas informações. Esses dados, presidente, eles vão ficar à disposição e sobre a administração da Prefeitura Municipal. Não é de empresa A, empresa B ou empresa C. Essas informações, elas serão utilizadas pela própria Prefeitura. Nós temos aí o surgimento, graças a Deus, de um polo digital, a qual nós temos trabalhado há alguns anos defendendo essa pauta, e empresas de startup podem usar esses dados para trazer soluções para a nossa cidade. E aí tem outros benefícios que isso pode acontecer. Dados que podem ser utilizados por universidades, por empresas, sempre trazendo informação. E empresas, vereador Carlos Evaristo, que, por exemplo, queiram utilizar esses dados, a Prefeitura ela pode fornecer. Porém, existe a lei da reciprocidade. A empresa ela tem que trazer o benefício para a cidade. Ou ela tem que desenvolver algum software, tem que ter uma contrapartida. Ou seja, dados hoje vale dinheiro. Então, é um benefício a mais para a Prefeitura de Mogi das Cruzes e um benefício também, em consequência disso, para a população de Mogi das Cruzes, que terá, se Deus quiser, futuramente uma cidade inteligente. Obrigado, vereador. Vereador Caio, permita uma parte. Quero dar parte para o vereador Mauro. Vereador Caio, eu quero
parabenizar Vossa Excelência, primeiramente, pela ideia. Eu acho que são temas como esse que vai ajudar a gente a construir uma legislação mais eficiente para a cidade de Mogi das Cruzes. Acho, vereador Caio, que eu não li o projeto ainda, tomei agora conhecimento, mas estava acompanhando ontem à noite, essa semana, Vossa Excelência, fazendo um debate a respeito do Uber e do táxi essa semana, aqui na Câmara Municipal. Desde o ano passado, Vossa Excelência tem tratado desse assunto. Eu acho que isso é muito pertinente, é muito corajoso da parte de Vossa Excelência colocar a mão num assunto delicado como esse, porque envolve muita paixão, pouco conhecimento e muita paixão. É moderno, é bom. Nem tudo que é moderno é bom, nem tudo que é ultrapassado é ruim, tem muitas situações. Mas acho o debate que Vossa Excelência está trazendo muito salutar para dentro da Câmara Municipal. Entendi, ouvi bem as explicações de Vossa Excelência. Acho, vereador Caio, que mais do que um projeto de lei, por uma coisa embrionária que a gente tem, a cidade, na verdade, como o poder público ainda não está preparada, e eu fico um pouco restrito. Até ontem eu fui mal interpretado na fala do vereador Diegão. Não era que eu era contra o impostômetro, é como assim, eu não sou contra o projeto de lei de Vossa Excelência. Eu acho que a gente precisa fomentar o debate dessas iniciativas. Como eu ontem não era, eu só não acho que certas coisas, a gente criar uma lei, vai resolver o problema da transparência. Foi somente isso que eu quis dizer. Se fui interpretado de forma equivocada, quero deixar registrado aqui meu pedido de desculpas. Não foi minha intenção em momento nenhum. Como agora, vereador Caio, eu quero ressaltar, primeiro, a coragem de Vossa Excelência. É um assunto muito novo. É um mundo muito novo para todos nós, para a sociedade. Outro dia mesmo nós estávamos aqui comemorando o primeiro aplicativo nos ônibus que são da empresa, que a cidade estava disponibilizando uma situação, e a gente já estava achando isso o suprassumo. Não que fosse o suprassumo, mas já era um avanço. E eu acho que a lei ela pode vir justamente para isso, para criar condições para que novas iniciativas possam ser fomentadas na iniciativa privada, no próprio poder público, que a gente possa ajudar a desenvolver, não querendo, engessando. O que às vezes eu fico um pouco preocupado, que a gente aqui no Brasil, o Brasil é o país das leis. Eu já cansei de falar isso. Mogi das Cruzes é a cidade que mais leis deve ter no Brasil. Nós tínhamos, no último levantamento, leis válidas na cidade, quase 7.000 leis. Eu me considero aqui um estudioso das leis, eu brinco que eu não conheço 100, mas tem 7.000 em validade. E a gente cria muita lei para tudo. E eu, queria colocar essa disposição. Eu assinei essa semana, a gente está fazendo um grande esforço aí, depois do puxão de orelha que o vereador Cuco deu em todos nós, entendeu? Um grande esforço para... Não, e foi benéfico o que o vereador Cuco fez. O plano de mobilidade urbana, a Comissão de Justiça e Redação, toda a parte administrativa. Eu fiz uma reunião, conversei com o presidente, para que a parte administrativa faça a parte dela de uma forma mais ágil. E justamente eu acho que precisa essa discussão. Nós vamos votar daqui a poucos dias o plano de mobilidade do município, que ele foi pouco conversado. O vereador Cláudio, que tem feito um trabalho excelente na frente da Comissão de Transporte, precisa trazer essa discussão para dentro da Câmara Municipal, para que quando uma lei seja votada aqui, a sociedade já tenha participado na sua decisão final do que nós estamos votando aqui. Porque muitas vezes a gente vota leis aqui, e eu, vereador Caio, eu peguei boa parte do tempo de Vossa Excelência, depois eu vou lhe permitir todo o tempo necessário, justamente para isso, para que a gente não crie uma lei que depois ela não traga um benefício real para a população da nossa cidade, por puro desconhecimento da legislação. Mas achei muito interessante, quero louvar mesmo a iniciativa de Vossa Excelência. Não sei se é a forma mais adequada já colocar uma lei, mas pelo menos isso já está criando um debate, já está colocando isso,
E essa questão, tudo que a gente puder fazer, principalmente na área da tecnologia, para facilitar a população da nossa cidade, vai ser bem-vindo. A palavra, eu concedo a palavra então ao vereador Mauro e Vossa Excelência continua o debate. Estou passando uma parte ao vereador Caio Cunha. Pode sim. Obrigado, vereador Mauro Araújo. Eu queria agradecer também ao vereador Antônio Lino pela prontidão de sempre. Só para responder, vereador Mauro Araújo, obrigado, vereador Mauro Araújo, pelas considerações. É exatamente porque a gente está... na verdade, eu pouco sabia disso, mas a gente está seguindo uma orientação do governo do Estado de São Paulo, que está no mês do trânsito, né? O trânsito ele se tornou algo tão importante e tem afetado a vida de tanta gente que agora a gente tem o mês do trânsito, né? O plano de mobilidade, né, finalmente chegou aqui no município, e não há momento melhor de discutir o trânsito do que esse momento sobre sobre os dados e por aí vai. Essa iniciativa, né, vereador Mauro Araújo, ela já acontece em algumas cidades grandes, como, por exemplo, a própria na capital. E nesse tem alguém que se incomoda, se uma cidade que se incomoda, né, com o trânsito, que vive literalmente o trânsito, é a cidade de São Paulo, né? Então, eles têm o Sampatec, né, que é como se fosse o polo digital daqui, que pensa no desenvolvimento de soluções para a cidade. E uma das grandes questões, como eu acabei de dizer, é a questão da mobilidade urbana. Então, a gente apresentou nesse projeto, né, vereador Mauro, não sei se Vossa Excelência ainda vai falar mais alguma coisa, é que eu tinha outro assunto para falar. Questão de ordem, senhor presidente. Pedindo perdão ao vereador Caio Pela Cunha. indagação de ordem, vereador Rodrigo Alves. Estava numa reunião agora no gabinete do prefeito, por isso me atrasei um pouco. Queria consignar minha presença. Será consignada a presença do vereador Caio e do vereador Rodrigo Valverde. Também do vereador Cláudio Miak. Vereador Caio, eu vou deixar, Vossa Excelência, depois eu tenho só um alerta a respeito do sistema nosso de Zona Azul, que eu quero fazer depois. O senhor fique à vontade. O vereador Rodrigo Valverde até pediu, né, perdão por interromper. Eu te perdoo por interromper por mais algumas coisas que depois a gente conversa. Tudo bem? Sobre o projeto que você acabou de apresentar hoje, furando meu olho. Mas tudo bem, depois a gente conversa. Fica tranquilo. Sobre ontem, o vereador Mauro, né, citou também um debate que a gente fez ontem lá no Facebook sobre táxi e Uber, né? Então teve aqui ontem o presidente, né, dos sindicatos dos taxistas, né, o Sandro, né, Monford, cara super preparado, veio discutir, veio acrescentar, né, sobre os temas, e também veio o advogado Silvio Alckmin. Então, né, houve um debate muito de alto nível, né? Como o vereador Mauro disse, é um tema tão delicado que às vezes carece de tanta informação, né, que às vezes há muita emoção, há muita paixão nisso. E ontem a gente conseguiu fazer um debate muito propositivo, né? Foi um dos debates, né, que eu já fiz no Facebook, um dos lives que eu fiz no Facebook, que mais deu né, projeção, né? Se eu não me engano, alcançou, né, quase 7 mil pessoas, né? Ou seja, é muito positivo e a galera né, sempre contribuindo. É lógico, né, que tem um ou outro, né, que passa do limite no comentário, por aí vai, mas isso faz parte também, porque a gente está no Brasil, né? Então, eu sei que o vereador Maurinho, né, comentou, o vereador Mauro, né, assistiu, os outros vereadores. Então, é para isso também, né, que essa casa serve, né, para gerar o debate e para enriquecer a cidade, né, com informações, né, propositivas. Obrigado. Senhor presidente, quero aproveitar ainda o tempo que me resta, fazer somente um comentário. Primeiro, dizer o seguinte: essa iniciativa de fazer o debate num tema tão específico, o vereador Caio Cunha realmente está de parabéns ontem. Eu não consegui assistir todo o debate, mas a parte que eu vi, eu acho isso importantíssimo. E a Câmara fomentar, antes da gente tomar uma decisão, deixar a sociedade se manifestar aqui na cidade. É um tema aqui que a gente já teve indas e vindas, os taxistas ficam com medo. Eu acabei de ler uma notícia agora, que em São Paulo faz 1 ano que liberaram o Uber, e os motoristas trabalham de táxi mais do que nunca hoje em São Paulo. Quer dizer que são coisas
totalmente distintas. Eu acho que essas iniciativas só fazem bem. Quero aproveitar e fazer um pedido para o vereador Cláudio Miak. Vereador Cláudio Miak, novamente esses dias, nós estamos falando em tecnologia, em desenvolvimento, e queria pedir a Vossa Excelência que fizesse um ofício em nome da Comissão de Transporte, ao nosso secretário municipal, Coronel Rangel, porque nós ainda temos as máquinas que emitem o ticket de Zona Azul, que só aceita moeda. Se nós temos um sistema de ônibus que não aceita mais dinheiro, praticamente. No geral, hoje, tudo é feito pelo smartphone, as lojas, tudo. Não é possível que a gente fique com uma empresa de Zona Azul que use ainda um equipamento tão arcaico como esse de Mogi das Cruzes. Esses dias eu fui ali na Rua Santana, vereador Chico Bezerra, fui levar a minha filha na hora do almoço para almoçar e parei na Zona Azul, perto ali onde a clínica, era pelo menos a clínica do Dr. Péricles ali. E não tinha uma moeda. Vereador Lino, quem usa sempre, quando você não tem local de venda fácil desse cartão, você não tem. Eu tinha uma nota trocada de R$5, não pude trocar em lugar nenhum, porque as moedas não existem, o pessoal do comércio não está preparado. E você quer fazer, você tem que ficar rodando. Eu levei mais tempo. Não aconteceu dessa vez. Outro dia, no centro da cidade, eu tomei uma multa, porque enquanto eu saía atrás de trocar moeda. Entendeu? Mas não é possível que esse equipamento continue tão ultrapassado, como é que assim, que ele não ofereça para o consumidor, vereador Diego aí também, como no direito do consumidor, não é possível que ele não ofereça outra forma de pagamento, que não seja moeda. É totalmente descabido uma situação dessa. Vereador Cláudio, depois o vereador Furlan. Vereador Mauro, só lembrando, na próxima terça, às 10 horas, o secretário vai estar aqui, mais especificamente para a questão lá do entorno do túnel. Talvez haja tempo suficiente para abordar esse assunto também, mas eu acho que é um assunto bem específico que poderíamos solicitar uma outra data. Mas em relação a esse assunto, falava com o vereador Protásio, que existe o aplicativo do celular, que também é uma opção. Mas, independente disso, eu acho que outras opções são importantes para serem tratadas nessa reunião também. Só lembrando, na terça, 10 da manhã. Tá. Desculpa a ignorância, eu vou perguntar ao nobre segundo secretário dessa casa, meu amigo Protásio Nogueira. Já aceita por aplicativo pagar lá? Já? A comunicação, então, é difícil, porque eu mesmo Vereador Mauro, desde o ano passado existe no aplicativo de celular que você pode pagar o estacionamento por celular. Só você abaixar o aplicativo da Zona Azul, você pode pagar no seu celular. Desde o ano passado existe esse aplicativo. Eu sabia, o vereador Cuca fez e no equipamento que fica na rua, não tem nenhuma informação nesse sentido. Vereador Furlan. Vereador Mauro, só para complementar, sem falar o transtorno que causa o comerciante. O comerciante se sente muitas vezes obrigado a ficar com um número de moedas para poder ajudar o seu cliente a pagar o estacionamento rotativo e a regularização desse estacionamento também, que você tem que disponibilizar em moedas, que é R$ 7,50 hoje, é um transtorno para todo mundo. O aplicativo ajuda, porém, falta divulgação, porém, muita gente não tem a possibilidade de baixar o aplicativo por causa da memória do celular também. Acho que teria que haver uma nova ferramenta que pudesse fazer esse pagamento. Acho que isso é primordial, essa melhoria do serviço da Hora Parque Mogi. E também, vereador Mauro, eu já estava esquecendo, a questão do pagamento parcial. Eu acho que é bom para a cidade, o fracionamento. É bom para a cidade que esse pagamento seja de meia hora, até de 15 minutos, porque dava uma rotatividade maior de carros. É bom tanto para a empresa, como para o consumidor, como para o lojista. Pagamento parcial e fracionado é muito importante. Obrigado, vereador Furlan. Obrigado, presidente. Cima da hora, ó. Próximo vereador inscrito para a fala, o vereador
Péricles Ramalho Bauap. Senhor presidente, nobres colegas, senhores, eu tenho aqui uma dúvida em relação, ainda falando de trânsito. Nós estamos aí com a campanha Trânsito Mogi pela Vida. E eu tenho tido problemas sérios na saída do hospital, na vinda para cá, já 2 vezes. Moto que entra na frente, na contramão, e vem de frente com o carro. E eu tenho aqui uma observação que nessa campanha eu não vi nada a respeito de orientação, ou pelo menos uma supervisão. Eu não vou nem chamar de motociclista, é motoqueiro mesmo, porque a coisa está muito feia. E nós, quem está no trânsito, num carro, corre o risco realmente de atropelar uma moto. Isso é considerado atropelamento, mas eles realmente não respeitam, não têm o mínimo respeito. Não existe para eles. Eu acho que nós tínhamos que, dentro dessa campanha, estudar alguma possibilidade. Eu estou colocando isso como um estudo, porque eu conversei com o pessoal que está fazendo o trabalho, e Edilaine, que faz parte da Secretaria de Transportes, ela disse: se eu tiver alguma ideia, me fala. Eu acho que nós todos temos que pensar alguma coisa nesse sentido, porque a campanha é boa, tem que ter mesmo, mas não pode deixar de fora os motociclistas, que a coisa está feia realmente. O trânsito nosso é muito perigoso em relação a eles. Doutor Pérez, uma parte. Pois não. O senhor está falando dos motoboys, motoqueiros, motociclistas, né? É um assunto pertinente, porque cada vez mais motoqueiros, cada vez mais pessoas usando esse meio de veículo. E é um problema até nacional. Em São Paulo, o pessoal anda pelos corredores buzinando e quebrando os vidros, os espelhos retrovisores dos carros. E a gente está falando que Mogi das Cruzes tem 7.000 leis, mas eu acho que a nível federal deveria existir mais uma lei ainda para esse pessoal que passa pelo carro da gente, porque a gente às vezes está um pouquinho mais direito, um pouquinho mais esquerdo, e quebra o espelho dos carros das vítimas, né? E não tem punição para eles. Então a coisa está ficando feia mesmo, e a gente não quer que isso venha para Mogi das Cruzes. Então o assunto é importantíssimo, e o senhor está de parabéns ter trazido para a Câmara Municipal. Obrigado. Pois não. Permita, vereador Pérez, ainda fazendo parte desse estudo, eu gostaria que fosse incluído skatistas que hoje estão andando entre os carros. Também. De repente a gente acaba batendo num coitado desse aí, e nós vamos ter que, né, ainda reparar o dano e responder processo, dizendo que nós somos os maus motoristas. Bicicletas em contramão é outro problema sério que nós temos no Mogi, principalmente aqui no centro, né? Nessa avenida que nós temos aqui do lado da Câmara, são 2 pistas, pois tem bicicleta e skatista andando na contramão, porque eu acho que é mais fácil para ele desviar dos carros, e se a gente não estiver muito atento ao volante, a gente acaba cometendo uma infração. Seria bom nesse estudo também incluir essas 2 categorias, né, que já estão abusando e muito, né, dessas infrações de trânsito. Muito obrigado. Obrigado. Permite a parte, vereador Pérez? Pois não. Tem 6 minutos aí, então tem 6 minutos para falar. Doutor Pérez. Brincadeira, senhor presidente. Vereador Pérez, eu sou autor de um projeto de lei para que a gente discuta aqui na casa a autorização para o motoboy semelhante ao mototáxi, na verdade o mototáxi, né? E observando aqui a comissão, a qual eu faço parte também, Comissão de Justiça e Redação, vimos que há óbices de iniciativa, né? É isso, vereador Mauro, que é o presidente da comissão. Óbice de iniciativa, eu, inclusive, retirei o projeto para que a prefeitura, o executivo, possa pensar na ideia. Embora venha de encontro, acho que é importante a gente ter esses estudos, né? Inclusive para normatizar, né? Eu sei que a minha ideia era no ponto para que a gente gerasse emprego e renda, mas, por outro lado, tem um problema
da insegurança, né? No trânsito, tá? Uma série de coisas. Mas é uma ideia que deve ser pensada, e eu corroboro com a fala de Vossa Excelência, de buscar elementos, dados, estatísticos, até para que a gente possa ter uma melhor política de segurança aqui na cidade. Tranquilo. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fala, o vereador, nobre vereador do meu partido, Antônio Lino da Silva. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu até me assustei aquela hora porque ninguém comunicou e eu falei, poxa, agora me preparei para ser o primeiro, depois eu não era mais, aí eu fiquei assustado, mas não tem problema nenhum. Eu acho que o andamento dessa casa anda contente porque todo mundo faz essa questão de parceria. Mas o que me traz aqui, pegando um gancho da fala do vereador Caio Cunha, é o seguinte, nós temos que fazer já estamos falando aqui até com o vereador Farofa, da questão da lei Cidade Mogi Mais Vida. Precisa rever essa legislação, não a questão de você liberar aqueles painéis que antigamente trazia um transtorno nas vias públicas, mas uma discussão mais eletrônica. Segunda-feira eu estava em São Paulo, e naquela região de Santana, e aí próximo ali o terminal rodoviário Tietê, eu me deparei com uns totem de outdoor, vereador Protásio, acho que é 1,20 por 80, mais ou menos. E feito num pedestal moderno, me chamou a atenção, muito bonito. Então eu acho que é essa questão que o vereador Caio falou, e a questão que o comércio precisa ter hoje, de nós termos uma discussão nesse sentido, eu acho que nós temos que abrir essa discussão nesta casa. Porque, vereador Farofa, eu vi num período de mais ou menos 45 segundos do semáforo, várias mensagens naquele totem que me chamou a atenção. São algumas de publicidades e outras de informação da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, não jogar lixo na via, vacinação. Em poucos segundos, não é minuto não, poucos segundos, armazenou várias informações que me chamou a atenção. E aquilo me chamou a atenção. Assim, se você pegar a Avenida dos Bancos, milhares e milhares de pessoas transitam por ali. Se nós fizermos uma concorrência, vereador Protásio, e colocar empresas especializadas, alguns pontos de ônibus, da praça da antiga Coronel Almeida, que ainda é Coronel Almeida, da praça da Matriz ali próximo ali é a antiga rodoviária, e na linha dos bancos, a gente colocar alguns totes de informação mista, que a empresa que ganhar a concorrência para fazer o seu comercial, ele faça a informação da comunidade. No outro totem da frente, eu vi lá uma informação da Câmara Municipal de São Paulo, colocando todas as leis que eles estavam votando, e algumas leis que já tinham sido votadas e que está em uso, que a comunidade está usando. Então, são informações importantes que não havia. Num trecho que eu acho que não andei mais do que 4 quilômetros, eu recebi várias informações da capital de São Paulo e com propagandas de algumas lojas, entendeu? Até de bancos. O Banco Bradesco estava fazendo, Santander fazendo propaganda naqueles espaços, e também a informação da comunidade. Então, eu acho isso muito importante. Eu não estou dizendo que nós temos que voltar aos velhos tempos para buscar aqueles novos painéis de 5 metros de tamanho por 20, não sei que tamanho que era aquilo, mas é horrível. Mas entrar na nova modernidade, na nova era, que é a cidade de Mogi das Cruzes, como ser uma cidade digital, que o vereador Caio falou no início. Pois não, vereador? Vereador Lino, é somente para dar uma colaborada na sua ideia, acho válido. E o seguinte, quando da lei da cidade mais viva, né, cidade limpa, eu fui o relator aqui na Câmara desse projeto de lei quando veio da Prefeitura. E na época, teve algumas correções que a gente fez aqui na Câmara dele, e o prefeito, então, da época, o prefeito Bertaioli, pediu que, olha, não vê lá o mínimo possível que se possa ser mexido e vamos fazer um trato. Que, passado alguns anos, e esses anos já se passaram, coisa de 4, 5 anos, mais ou menos, já se passaram, se eu não me engano foi em 2011, acho que foi 2011, por aí. E, então, está na hora agora de ser revista alguma coisa desta lei.
E esse adendo que Vossa Excelência está querendo colocar aí, que vejo com bons olhos, está na hora de passar por uma revisão, como foi o combinado na época, que, passado alguns anos, algumas adaptações, algumas necessidades, inclusive, que se poderia fazer falta, ou que estivesse a mais na lei da Cidade Limpa, fosse revisto conforme os anos. Então, está na hora de, talvez, a Câmara propor alguma revisão nesta lei da Cidade Limpa. E seria a hora de implantar isso aí. Muito bem Obrigado lembrado. pela parte. Muito obrigado. Eu acho que isso é muito importante. Dentro daquela fala que até o vereador Caio disse. Se uma empresa ganhar esta concorrência, vai passar fibra ótica, eu não sei qual é os sistemas que eles vão usar de tecnologia, mas numa mudança em um departamento ou num setor, eles fazem toda a mudança na rede, na cidade toda. E essas informações é muito importante. Nós estamos precisando desta informação mais rápida. Além de nós termos hoje o smartphone e os telefones, mas eu acho que também é um veículo de comunicação interessante para a comunidade. Eu queria voltar a falar de um assunto aqui, e até o vereador Furlan tem falado desse assunto, que é a questão do esporte na nossa cidade. E eu não tive a oportunidade de estar lá no Água Verde, na inauguração lá. Quero parabenizar o vereador Protásio pelo trabalho, a prefeitura e os colegas vereadores que estiveram lá. Apesar que o Água Verde tem mais a ver com o Valverde do que com outros vereadores, mas... do Água Verde. Mas eu acho que está na hora da prefeitura começar a pensar na terceirização desses espaços esportivos. Esta é a minha opinião. Por exemplo, nós não terceirizamos as nossas creches através das conveniadas. Eu acho que é hora de fazer os convênios também dos centros esportivos, para que eles possam cuidar do centro esportivo, que eles possam limpar, possam zelar, fazer zeladoria. Eu vou dar um exemplo. O centro esportivo de Brás Cubas, o vereador Mauro falou aqui, uns 15 dias atrás. Vereador Mauro, hoje eu parei lá e fiquei muito triste ver o que estava acontecendo. Estava fechado o portão lá, alguns garotos pulando o muro na parte de baixo do centro esportivo lá. Nós sabemos que o centro esportivo tem que estar aberto. Eu acho que eles estão pulando porque não tem ninguém dá oportunidade para eles entrar lá. Eu até penso dessa forma. Mas precisa ter uma organização. Porque se você fazer uma implantação de um gramado, ele não pode ser jogado a todo momento, porque senão ele acaba. E do jeito que está lá, estão pulando e jogando o tempo todo. Joga 12 horas por dia. Se não tem um cuidado especial, aquela grama vai acabar. Aí vai virar um terrão largado lá. Para as pessoas que vão praticar o esporte amanhã, não tem condição de fazer. Então, vereador Furlan, eu volto na mesma linha de novo. Nós temos que fazer um plano piloto, o prefeito tem que fazer um plano piloto, para começar a terceirizar esses trabalhos, para que nós tenhamos lá uma entidade que possa cuidar, que tenha funcionário que possa marcar o campo, que quando chegar no domingo a sociedade possa ir lá jogar, e ter esses espaços liberados para a comunidade. Porque hoje você chega lá, o campo está para o Joãozinho, mas o Pedrinho que está jogando, mas o Joãozinho não pode jogar. E aí, vou dizer um termo aqui, vira uma casa, desculpa a expressão da Maria Joana, mas virou uma casa da Maria Joana. Então nós precisamos cuidar disso. O vereador Furlan tem tratado desse assunto, e eu gostaria de dar esse pitáculo aqui, usando desta forma para a gente melhorar esses espaços, vereador. Vereador Lino, parabéns pelo retomar esse tema. Ano passado nós falamos, não só falamos, mas também foi objeto de um relatório, de um trabalho desse parlamentar. Né? A visita primeiro aos centros esportivos da nossa cidade. E depois, como relatório, colocamos que era necessário ou uma PPP, ou uma terceirização, ou uma cessão às entidades, para que esses espaços estejam bem administrados. E quem ganha com isso é o esportista, é o munícipe, é o cidadão. Então, parabéns por retomar esse assunto, eu acho que é de vital importância. E, como nós falamos, precisa se mexer um pouquinho, fazer um primeiro projeto, um projeto piloto. Hoje eu li no jornal, o prefeito Dória, lá em São Paulo, já vai começar a fazer a concessão de parques. Eu acho que o caminho é esse, para desafogar um pouquinho até o nosso financeiro, né? O nosso custo, o custeio que causa cada equipamento desse. Eu acho que tem que ser bem pensado, tem que ter um projeto piloto, mas tem que fazer o quanto antes. E também só um pitaquinho sobre a lei Mogi Mais Viva. Né? É necessário uma revisão, sim. Né? A gente não está torcendo aí para que volte aqueles letreiros, aquela poluição visual. Mas o comerciante, mas o empreendedor, o empresário, ele está sentindo
a falta dessa possibilidade, dessa ferramenta, a divulgação em loco no seu local de trabalho. Obrigado. Parabéns. Vereador Protásio. Rodrigo, bem rapidinho. Vejo com bons olhos essa iniciativa de terceirizar centros esportivos. Ou se terceiriza, né, com uma administração concreta, boa, ou faça todos eles como é o Centro Esportivo de Sabaúna, citando como exemplo, que lá tem uma casa, que mora um caseiro, vamos dizer assim lá, que zelador, e tem um administrador, todos eles da prefeitura, só é administrador do centro comunitário e do centro esportivo. Então, ou uma coisa ou outra. Mas, vereador Protásio, mas Brascuba tem morador, Jundiapeba tem morador, mas eles são morador, não são cuidadores, é diferente. Não, lá são zeladores pagos pela prefeitura do município, incumbidos de zelar, abrir, fechar, tudo o centro esportivo. É o que a gente não tem lá. E funciona bem. Né? Vereador Lino, eu quero lembrar aqui que, se eu não me engano, no ano 2015, nós aprovamos a lei das PPPs aqui. Foi uma luta, era uma grande conquista. E é uma pena, essa lei não foi usada em nenhum momento. Nós temos alguns centros esportivos, como o de Jundiapeba, o de Brás Cubas, que têm espaços que poderiam ser mesclados, usados pela iniciativa privada e também oferecendo o espaço para a população da nossa cidade. Que pudesse se construir ali, presidente, pedir só um pouquinho, tem quadra, durante o dia usa, e a população à noite faz locação, nós teríamos empresas querendo fazer isso. Isso é a parceria público-privada, senhor presidente. Parceria público-privada não é só para vender o SEMAI, não. É muito pelo contrário, as pessoas precisam ter ideias para isso. E os centros esportivos na nossa cidade, os parques, seriam o grande avanço, eu acho que poderia ser o grande modelo de gestão. Fica aqui a sugestão, lembrando dessa lei que foi uma conquista aqui da cidade. Senhor presidente, muito obrigado. Eu acho que são ideias que nós temos que trazer para que isso aí funcione. Pode dar uma parte, vereador? Obrigado, vereador. Obrigado. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Rodrigo Valverde, do PT. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do meu presidente, Carlos Evaristo, cumprimento todos os colegas nessa tarde. Quero ignorar a presença do Silvio aqui hoje, cumprimentar todos aqui nessa tribuna, cumprimentar a imprensa, os servidores da casa. Eu estou aqui em Mogi. Ontem fiquei até às 9 da noite numa ocupação lá em César de Souza. Deu certo, tinha uma reintegração de posse marcada contra as famílias, cerca de umas 10 famílias somente. Felizmente, não conversamos com o advogado da parte contrária, ele já tinha liminar na mão, ele abriu mão da liminar, as famílias vão ficar lá mais um tempo, estamos negociando com o proprietário da área uma possibilidade de indenizar a benfeitoria feita. E agora, cheguei até um pouco atrasado aqui hoje, estava com uma comissão de moradores lá do Residencial Manacá, o vereador Mauro Araújo conhece bem a situação lá. Fomos atendidos pelo Paulinho, infelizmente não pelo prefeito. Se eu não consigo conversar com os secretários municipais, imagino com o prefeito. Mas a comissão ficou satisfeita, teve uma garantia lá que provavelmente até o final desse mês, as famílias vão pegar a chave do seu apartamento que vem perdurando desde setembro do ano passado, essa possibilidade. Daqui a pouco eu quero falar de Curitiba, se der tempo, senhor presidente, que eu estou aqui de corpo presente, mas meu coração está lá, torcendo pelo melhor presidente que esse país já teve. Quero falar aqui, a educação está sendo muito debatida. O vereador Caio Cunha apresentou há cerca de umas 2, 3 semanas uma indicação pedindo para que o Poder Executivo trouxesse para essa casa a informação da fila dos alunos, dos possíveis alunos que não conseguem vaga em creche e nos demais equipamentos de educação infantil. E teve algumas críticas, inclusive até o meu companheiro de bancada, o Eduígues Martins, criticou, disse que a indicação naquela oportunidade não era tão efetiva, e eu até contrariei a fala do Eduígues na época e elogiei a iniciativa do vereador Caio Cunha, e resolvemos aí junto fazer o projeto de lei que essa casa
aceitou pelo menos a discussão, espero que mais à frente aprove esse projeto de lei, se torne uma lei, que na verdade já existe, vereador Mauro Araújo. Inclusive na justificativa está bem demonstrado cada obrigação do Poder Executivo, inclusive no que tange a informação, né? E a gente tem várias reclamações, tenho certeza que não sou só eu, de pais que falam, poxa, a minha vizinha levou o filho dela só agora e já conseguiu vaga, eu já estou há 6 meses procurando essa vaga e não consigo, fica aquela falta de transparência. Nada mais justo que a Prefeitura disponibilizar no site essa lista das demandas dos alunos que não conseguiram vagas, né? O nome da criança, o nome dos pais, a data de nascimento. Já existe essa obrigação do Poder Executivo, mas com esse projeto de lei em sendo aprovado, tenho certeza que os nobres pares vão auxiliar muito nesse sentido, e aí toda a população de Mogi das Cruzes vai ter mais um instrumento de transparência para acompanhar esse procedimento. Vereador Caio Cunha, a palavra está com Vossa Excelência. Quer falar mais de 1 minuto, eu permito. Mas deixa tempo para eu falar de Curitiba daqui a pouco. Não, então, é exatamente por isso que eu pedi a palavra agora, para não dar tempo de você falar de Curitiba. Vamos falar de algo mais propositivo para a cidade. Eu acho que o prefeito, né, Marcos Melo, ele está gostando demais dessa Câmara. Porque as duas figuras clássicas de oposição daqui não se dão um trabalho de falar da cidade, só estão falando de Curitiba, de Lula, de tudo mais, esquece de falar da cidade. Vamos dar trabalho, né? Vamos cumprir o papel. Animar essa Câmara, né, Chico? Totalmente ligado. Pelo amor de Deus. Mas eu fiz uma brincadeira ali com o Rodrigo Valverde, porque na semana passada a gente apresentou aqui, semana passada não, umas 2 semanas atrás a gente apresentou uma indicação sobre as vagas de creche. Por coincidência, nesse mesmo dia, veio uma orientação do Ministério Público falando exatamente do mesmo assunto. Que, por sinal, queria falar para os vereadores que eu respondi aquela orientação. Né? Eu respondi a minha orientação, primeiro agradecendo e avisando para o motor que a gente já faz, assim, a gente já cumpre, né, aquilo que a lei diz, e também questionando sobre a questão, né, do poder, né, judiciário ao interferir via defensoria, meio que obrigando, né, a prefeitura a dar vagas sem qualquer tipo de critério e até, vamos analisar, né, pelo modo de ver, até cortando fila, né? Eu acho esse projeto, né, obviamente, né, como a gente já tinha falado, né, algumas semanas atrás, super, né, pertinente, até porque as pessoas elas precisam entender que meio precisa acabar o jeitinho brasileiro. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma vez veio uma senhora falar comigo e falou assim, eu tô no número 23 da fila, e a minha vizinha, que tem um filho da mesma idade do meu, ela tá no número 70, mas ela falou com não sei quem, e esse não sei quem aí deu um jeitinho para ela entrar na vaga. Daí eu falei assim, poxa, dona Maria, dei errado, eu vou verificar, porque assim, eu desconheço algum jeitinho, isso não pode acontecer, isso aí é a Secretaria, né, de Educação que tem o controle disso, não é assim, isso aí é lenda. E daí ela falou assim, não, vereador, eu queria que você ficasse tranquilo, porque eu não quero causar na confusão, a única coisa que eu quero é que o senhor faça a mesma coisa por mim. Ou seja, o senso de justiça das pessoas está totalmente condicionado à necessidade delas. Isso é terrível, né, para o Brasil. Né? Então, à medida que a gente cria uma lei que obriga a prefeitura a deixar, né, transparente a ordem, né, da fila de uma maneira, não de uma maneira estática, põe lá, né, digitalizado 3 minutos já. Calma aí, eu sou da água, preciso de mais tempo, obrigado. Você precisa ter calma hoje, porque, né, depois a gente conversa. Mas assim, não adianta ter uma lista nem estática lá, né, só como PDF lá. Tem que ter uma lista em tempo real. Em tempo real. Surgiu uma vaga, opa, estamos na era da tecnologia, vereador Farofa.
vereador Farofa é um grande defensor né, da tecnologia. Ele me convidou esses dias para conversar lá com o deputado André do Prado, justamente para discutir oportunidades sobre a tecnologia em prol da cidade. E tecnologia essa que pode servir justamente para a questão da lista de vagas, vereador Rodrigo Valverde. Então, eu fico muito grato, na verdade, por poder assinar o projeto junto com Vossa Excelência. Nós temos pensamentos, às vezes, muito diferentes, mas quando a gente se une em prol da cidade, a gente vê que a gente pode somar. Talvez a gente tenha mais coisas a agregar do que a dividir, Rodrigo Valverde. Eu sei que o vereador Mauro quer uma parte, eu vou deixar uma parte para ele. Por favor, vereador Mororó. Vereadores, eu quero chamar a atenção, vereador Rodrigo, me permita discordar de Vossa Excelência e do vereador Caio Cunha neste assunto. E Pensei que ia sendo uma novidade hoje. Não, mas eu quero assim, a ideia, a intenção é boa. Só que eu quero dizer o seguinte, as pessoas estão confundindo as coisas. Vaga de creche é algo muito mais complexo do que uma lista. Muito mais complexo que isso. Quando você abre inscrições, tem um monte de regras, condições sociais que precisam ser atendidas. Nós temos as demandas judiciais. Você externar uma coisa, criar uma expectativa, lugar de moradia, entendeu? Tem tanta coisa que fica parecendo que é só fazer um cadastro único. Não é isso. É que nem vaga de exame em hospital, tem uma central reguladora. Vossas Excelências estão achando que estão prestando um serviço à população e, na verdade, não estão prestando esse serviço. Porque a lei fria, e eu li o projeto de lei já do vereador Rodrigo Valverde, ela não contempla esse tipo de situações. Gente, a educação é muito mais sério do que isso, do que fazer uma lei e estampar ali. Vai criar mais confusão para um pai, esses exemplos que vocês estão usando, que é a Dona Maria. Dona Maria não vai ver que ela tem ali o negócio, que a vaga que surgiu da outra amiga dela, era num bairro onde a vaga estava disponível, a criança era atendida, ou de uma questão, criança que está em vulnerabilidade social. Vereador Rodrigo, só, senhor presidente, eu acho que a gente precisa fazer o alerta, eu tenho conversado bastante, e não quero me parecer chato aqui, eu tenho até evitado, que a gente às vezes tem boa intenção em criar leis, mas tomar cuidado, para que a aplicabilidade dessas leis, nós já temos um cadastro único, qualquer cidadão hoje que se sinta lesado tem o direito de pedir, solicitar qualquer informação, o porquê de determinadas situações. O Ministério Público recebe, cada vez que o cadastro é feito, ele recebe a lista de toda a fila de espera na nossa cidade, isso já é uma coisa auditada e fiscalizada, senhor presidente. Vereador, para concluir. Finalizar, senhor presidente, queria falar para o vereador Mauro Araújo, importante Vossa Excelência contribuir, inclusive com algumas emendas ao projeto, vereador, mas não podemos deixar essa situação uma caixa de Pandora. Nós políticos do século XXI, temos que parar de subestimar a população e achar que tudo vai confundir a população. É por isso que a política está o que está. Nós temos que chegar e falar para a população, olha, esse aqui vai para Minha Casa Minha Vida Entidades, esse aqui vai sair, a sua inscrição é do Minha Casa Minha Vida tradicional. Olha, o seu filho está em terceiro lugar aqui, apareceu 3 vagas, mas tinha um ali com mais prioridade por conta disso e disso, desse dispositivo legal. Nós temos que apostar na politização, na conscientização da sociedade e não apostar na ignorância e no senso comum. É por isso que a gente está cada vez mais distante da população. E, finalizando, senhor presidente, quero falar que hoje, pela primeira vez, desde quando eu conheço, desde quando o presidente Lula deixou de ser presidente em dezembro de 2010, ele vem apanhando constantemente e não dão oportunidades para ele dar uma entrevista. A Globo nunca deixou ele falar 1 minuto. O juiz Moro edita o depoimento, quando o cara fala que o triplex não é dele, não sai nada na Globo. Quando a testemunha tal fala que ele não tem nada a ver com isso, não sai nada na Globo. E quando alguma pitadinha sai de alguém que está preso lá, só vai ser solto condicionando se ele falar alguma coisa do Lula. Quando sai alguma coisa, aí sai editado no Jornal Nacional, como se ele fosse conclui, grande questão de ordem, presidente. Acabou o tempo, vereador. E, vereador, por favor.
E por culpa dos 5 minutos de aparte do vereador Caio Vereador, Cunha, o eu aparte concluo é aqui dado dizendo que pela pelo- primeira vez a população brasileira, depois de 2010, vai ouvir a versão do presidente Lula. Obrigado, senhor Ok. presidente. Eu acho que a população já conhece, vereador Valverde. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Otto Fábio Flores Rezende. Eu fui complacente com o vereador Rodrigo Valverde, porque ele nunca estoura o tempo, nunca usa todo o tempo dele, e o vereador Caio Cunha usou de uma estratégia em 5 minutos do vereador Valverde, e o vereador Mauro acabou com o resto do tempo dele. Então, por favor, vereador Otto, a palavra. Presidente, pessoal que está nos assistindo na TV, esse assunto é muito importante para quem está nos assistindo. Hoje de manhã a gente esteve com a presidência dessa casa e alguns vereadores no Hospital Luzia Pinho de Melo e contamos com a ilustre presença do governador Geraldo Alckmin, secretário de Saúde David Upp. E para quê? Para um assunto muito importante que foi a radioterapia que está sendo implantada dentro do hospital, que é uma reivindicação nossa. O hospital, desde 1990, quando foi implantado, vem crescendo, tendo mais benefícios, pronto-socorro, e é uma doença que é o câncer, né? Doença oncológica. Quase todas as famílias em Mogi das Cruzes já passaram por isso, eu já passei em casa, e a gente sabe da dificuldade com a pessoa debilitada com câncer para correr e ter para São Paulo. Então, Permite uma parte, vereador é Otto? claro. Vereador Otto, senhores vereadores, estivemos hoje lá, eu estive, vereador Otto, vereador Cuco, vereador Farofa, eu vi por lá também, vereador Chico Bezerra e outros vereadores, vereador Cláudio Miak e acho que tantos outros. Eu acho que a cidade hoje, ela obteve, vereador Cuco, uma resposta do governador de uma promessa de mais de 5 anos atrás, que nós, quando fechou o centro oncológico aqui de Mogi, a população mogiana passou a ter uma dificuldade muito grande, principalmente os portadores dessa enfermidade tão devastadora que atinge não somente o doente, mas a família também. Essa dificuldade, e que nós, quantas e quantas vezes as pessoas procuram a Câmara Municipal por causa dessa dificuldade de fazer esse translado do familiar até um hospital na capital, para fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Nós sabemos todos os efeitos colaterais que essa medicação traz. Então, hoje a cidade de Mogi das Cruzes, ela recebe, vereador Farofa, eu não diria que um presente, mas aquilo que lhe é devido. Ela recebe um prédio bonito, um prédio adequado. Segundo o governador, não existe nada melhor do que, pode existir igual, mas nada melhor do que existe ali, foi o que o governador disse hoje lá, vereador Cuco. Então, eu acho importante a fala, vereador Otto, dar ciência aos demais pares aqui e à população que assiste pela televisão da existência desse trabalho, desse serviço agora na nossa cidade. Esse serviço deveria estar acontecendo, já deveria estar disponível para a população há muito tempo aqui na nossa cidade. Mas, graças a Deus, deu bom senso aos homens públicos de implantar, de colocar em funcionamento esse tipo de serviço que a cidade precisa, que a população precisa. Porque sofrer de câncer é terrível. Não é somente o doente que sofre, a família toda sofre com a doença. Então, vereador Otto, quero que a fala de Vossa Excelência ecoe pela cidade, para que a população possa saber que a partir de hoje já tinha atendimento agendado, a partir de hoje a população de Mogi das Cruzes conta com esse serviço. Oxalá nenhum de nós necessite desse serviço, mas hoje a cidade conta com esse serviço, graças a Deus. Obrigado pela parte. Vereador Otto, Eu 30 segundos. Só concluir um pouquinho, eu já te passo a fala, Valverde. Serão 300 sessões por mês, certo? Com ampliação para o final do ano para 600 sessões, então são 300 pacientes que vão ser beneficiados.
além da quimioterapia, radioterapia, a gente vai conseguir dentro do município de Mogi das Cruzes, claro que é um hospital municipal, mas dentro do município de Mogi das Cruzes nós vamos conseguir tratar de 90% dos cânceres. E também foi inaugurado hoje, viu, presidente Carlos Evaristo, hoje dentro do hospital Dr. Arnaldo, né, o hospital de Mogi das Cruzes, um outro assunto muito importante que são as pessoas viciadas em drogas. Então a gente abriu também foram abertos mais 62 leitos no Dr. Arnaldo para os dependentes químicos. E isso é um outro problema nosso que recebemos aqui na Câmara Municipal, de que as pessoas drogadas, os alcoólatras, não tinham onde serem recebidos. Hoje, a cidade de Mogi das Cruzes, o município de Mogi, o Estado recebe mais 62 leitos lá. Então a gente fica feliz por receber mais esse equipamento, essa radioterapia, que é uma coisa muito moderna que foi feito lá. A gente compõe a construção, são paredes de mais de 1,5 metro de largura, para que isso fosse completado. Tivemos as autoridades todas do município, do Estado em Mogi das Cruzes, mostrando a força da nossa cidade. Valverde. Vou falar rápido. Parabéns, vereador Otto Rezende, um problema histórico que a cidade estava sofrendo muito e agora tem um equipamento aqui do lado de casa para as famílias que infelizmente são submetidas a esse tipo de tratamento. E a gente tem que chamar atenção aqui, e eu queria puxar a orelha do governador Geraldo Alckmin, porque acontece um problema micro e a gente, para resolver o problema do carrapato, a gente acaba matando o cachorro. Um absurdo, um problema que deu nos convênios do hospital do Dr. Flávio Isaías. E aí ele pune toda a população por conta do problema do convênio, sendo que era fácil fiscalizar, punir os culpados, mas não privar a população desse tratamento. E como falou bem aqui o nosso presidente, a cidade 5 anos sem tratamento de câncer. Matar o cachorro por causa do carrapato, um absurdo, governante. Não sei como que a população dá 70% de voto para esse camarada ainda. Obrigado, vereador Otto. Obrigado, Valverde. Eu vou passar a palavra agora para o nosso médico, Chico Bezerra. Obrigado, vereador Otto. Realmente nós tivemos a oportunidade hoje de estar presente lá na solenidade, junto com vários dos senhores vereadores. Me acorda aí, vereador Cláudio Miac, inclusive, quero parabenizá-lo pela sua posse no dia de amanhã, na presidência do Conselho Regional de Odontologia, e desejar mais um mandato de muito sucesso para Vossa Excelência. E dizer para o vereador Otto realmente que ele tem razão de estar elogiando aquele trabalho que foi hoje inaugurado, que é o Centro de Oncologia do Hospital Luzia de Pinho Melo. Mas, vereador Otto, nós sofremos muito nesta casa, todos nós vereadores aí no mandato passado, quando foi descredenciado o hospital do Dr. Flávio Isaías. Isso foi uma luta de todos nós dessa Câmara Municipal, até porque hoje eu ouvi uma infinidade de discursos lá na solenidade, ninguém citou a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O vereador Carlos Evaristo estava lá como presidente da casa e ninguém citou que esta casa foi um dos grandes responsáveis. O vereador Mauro Araújo lembra disso, quanta briga, quanta coisa que nós fizemos nesta casa para que o hospital do Dr. Flávio Isaías continuasse sendo credenciado, que a população continuasse sendo atendida, quantas coisas que nós não fizemos para que isso pudesse ser inaugurado, e está aí, hoje foi inaugurado, graças a Deus. Nós não estamos aqui querendo levar nenhum tipo de louro com relação a tudo isso, mas dizer, vereador Otto, que a Câmara Municipal foi um grande baluarte no sentido de estar aqui criticando, de estar aqui lutando em prol das pessoas que precisavam de um tratamento de câncer em Mogi das Cruzes, que tinha que sair daqui para São Paulo. Vereador Otto, tinha gente que vinha aqui reclamar conosco, que saía aqui nos transportes da prefeitura, saía daqui de manhã para fazer tratamento em São Paulo, ficava às vezes o dia inteiro sem ter que comer, se alimentar, esperando voltar no período da tarde, e a dificuldade que essas pessoas tinham para fazer um tratamento de quimioterapia. Então, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, graças a Deus que isso foi inaugurado hoje, vereador Cuco, porque nós não poderíamos de maneira nenhuma, e a população de Mogi das Cruzes não poderia continuar com esse sofrimento das pessoas que precisavam de um tratamento de câncer. Então, vamos aqui, é claro, elogiar a inauguração
e torcer para que essa unidade faça o tratamento adequado, que o tratamento de radioterapia parece que vai continuar, uma parte desse tratamento de radioterapia vai continuar lá no Dr. Flávio Isaías, e é isso que a gente quer. Nós queremos é que as pessoas que precisam de tratamento sejam atendidas. Mas nós esperamos, o senhor vereador Otto é médico, eu espero que o Hospital Luzia de Pinho Melo, quando a pessoa chegar com câncer em qualquer setor em Mogi das Cruzes, para passar no médico, que a gente possa fazer um encaminhamento, que eles atendam. Esse é o grande problema. Porque, às vezes, demora várias semanas, meses até para serem atendidos no Hospital Luzia de Pinho Melo, no setor de cancerologia. Se não atender, eu, Vossa Excelência e todos nós vereadores, vamos continuar aqui na nossa luta, criticando aquilo que não está sendo feito em nossa cidade. Obrigado, vereador Otto, pelo APA. Só para concluir, presidente, a história do Luzia Pinho de Melo, a gente precisaria pelo menos uma meia hora aqui para contar. Começou em 1990, o serviço de oncologia era já para ter sido feito dentro do Luzia Pinho de Melo há muitos anos, foi desviado para o hospital do Flávio Isaías e depois, oportunamente, voltou para o hospital Luzia de Pinho de Melo. Então, essa é uma história que a gente sabe que a Câmara Municipal, o vereador excelentíssimo Chico Bezerra, ajudou bastante a que essa oncologia viesse para Mogi das Cruzes, os outros médicos, a Câmara Municipal, a Prefeitura. É uma luta de 27 anos. Só no Diário de Mogi tem 10 artigos meus falando sobre esse assunto. Então, hoje é um dia de festa que a gente recebeu isso no município e a gente só tem que agradecer que são 300 sessões e mais 62 vagas para pessoas dependentes químicas. Então, hoje é um dia de festa e eu gostaria que a população soubesse que a gente já tem esse serviço na cidade. Obrigado. Vereador Otto. Não havendo mais vereador inscrito para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo na presidência, presente. Vereador Cláudio Miac, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farof, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Senhor presidente, 21 dos vereadores presentes. 21 dos senhores vereadores em contas presentes, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Única discussão e votação do veto total do prefeito municipal ao projeto de lei número 13/2017, de autoria do vereador Jean Carlos Soares Lopes, que dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação Amigos de Bairro da Vila Joia e adjacência. Coloco em discussão projeto de lei. Coloco em discussão o veto total ao projeto de lei número 13/2017, autoria do vereador Jean Soares Lopes, que declara a utilidade pública a Associação de Amigos de Bairros Vila Joia e adjacências. Está em discussão. Discussão, senhor presidente. Discussão com a Gostaria palavra. que, se for possível, o vereador Jean Lopes esclarecer. Eu esclareço, vereador. Eu esclareço rapidamente. É só porque houve uma duplicidade e a própria presidência pediu o veto ao prefeito para a gente corrigir. Ah, perfeito. Continua a discussão, encerrada a discussão, vou colocar em votação. Por se tratar de veto, o voto é nominal.
Solicito ao primeiro secretário que faça as chamadas dos senhores vereadores para a votação. Vereador Antônio Lino. Eu voto sim. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Voto sim. Vereador Cláudio Miaki. Sim. Vereador Clodoaldo de Moraes vota sim. Vereador Diegão. Sim. Vereador Edson Santos. Sim. Vereador Emerson do Posto. Sim. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Chico Bezerra. Sim. Vereador Eduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Sim. Vereador Rodrigo Valverde. De esclarecimento, vou votar de acordo com o prefeito. Sim? Sim. Sim. Vereador Cuco Pereira. Voto sim. Vereador José Francimário Farofa. Voto sim. Vereador Marcos Furlan. Voto sim. Vereador Maurinho Despachante. Voto sim. Vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu vou trocar de função com o vereador Rodrigo Valverde, entendeu? Mas eu vou votar sim, senhor presidente. Vereador Otto Rezende. Sim. Vereador Pedro Comura. Sim. Vereador Pérez Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. 22 senhores vereadores votaram, 22 votaram sim. 22 senhores vereadores votaram, 22 senhores vereadores votaram sim. Está aprovado o veto total do prefeito municipal. Projeto de resolução número 11/2017, de autoria do vereador Caio Cunha, que constitui a SEV visando a regulamentação da atividade de transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. Coloco em discussão projeto de resolução número 11/2017, de autoria do vereador Caio Cunha, que o assunto é a constituição de SEV, visando a regulamentação de atividade de transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o autor da propositura, o vereador Caio Cunha. Juntamente com a Comissão de Transporte aqui dessa casa, a gente entendeu, por ser um tema, justamente como o vereador Mauro disse, um tema tão complexo, nós vereadores, se eu junto com a Comissão de Transporte, a gente esteve, por exemplo, visitando lá um vereador lá da capital e viu de fato a complexibilidade do tema que é a questão do aplicativo Uber, por exemplo. Então, diante disso, junto com a Comissão de Transporte, a gente está somando forças e criando essa SEV para tratar desse assunto com mais profundidade, até porque é um tema que agora ele está sendo pautado, acabou de ser aprovado um projeto na Câmara Federal e está indo para o Senado com algumas alterações, ou seja, a gente precisa investigar um tanto mais com profundidade isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caio. Senhor presidente, não mais papéis nem projetos para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, eu quero convocar os senhores vereadores para a sessão solene que acontecerá no próximo dia 11 de maio, amanhã, portanto, às 20 horas, no plenário desta edilidade, onde nós estaremos entregando o título de honra ao mérito a uma entidade, Associação Beneficente Árvore da Vida, vereador Mauro. Uma entidade que faz um trabalho muito bonito nessa cidade, estará recebendo esta honraria e também a sua presidente estará recebendo o título de cidadã mogiana, ela que é norueguesa. Também nós convidamos para a sessão solene de entrega do título de cidadão mogiano ao senhor Joaquim Custódio de Oliveira, na próxima sexta-feira, no dia 12 de maio, nesta edilidade.
de autoria do vereador Chico Bezerra, né? Chico Bezerra. Então, estão aí os convites aos senhores vereadores. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para fala em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão solene, a realizar-se amanhã às 20 horas. Na próxima quinta-feira, às 20 horas. Está encerrada a sessão.